Use a cultura ao seu favor. É algo que a Pi estava falando aí sobre a moça aí que fala coisas muito difíceis, né? Isso aqui é algo que ela precisa entender, né? A forma de nós sermos mais eficientes na hora da pregação, e isso para todos os tipos de pregação, né? A temática textual e expositiva, é gerar conexão com as pessoas. Gerar conexão com as pessoas. Anota isso daí agora. Você precisa gerar conexão com as pessoas. Paulo, né? A gente leu o texto de Atos lá. Paulo gerou uma conexão com aqueles atenienses. Ele fala sobre o Deus desconhecido do altar que já existia na Grécia. E se você for ler o texto, Paulo ele cita os filósofos dos caras. Paulo cita a poesia dos caras. E Paulo está usando a cultura dos caras a favor do evangelho. Olha que maravilhoso, né? Leia depois o texto lá, estuda bem sobre ele. Por quê? Paulo, o que ele queria fazer? Gerar uma conexão. Se você não gera uma conexão com as pessoas, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque a pessoa não vai entender o que você está falando, né? O que a gente pode fazer? Né? A gente pode usar o que a gente vê no nosso dia a dia como forma de exemplificar melhor para as pessoas o que queremos dizer, né? Usa a música. Não, olha a nossa cultura, gente. Hoje nós estamos na famosa cultura pop, né? Que fala, né? Que é a cultura atual. Usa a cultura, filmes, séries, situações cotidianas para exemplificar o que você quer falar, né? Eu, nos devocionais, eu gosto muito de fazer isso, gente. Já falei até de anime. Vocês têm noção, já falei de anime. Peguei uma cena do anime lá para exemplificar o que eu quis falar. Para quê? Para as pessoas entenderem o que eu quis dizer, entendeu? Então, usa música. Luana, você tá fazendo assim? Mas usa o que você gosta aí, tá? Usa a série. Isabela, você pode usar o dorama lá, o Pousando no Amor, para falar do evangelho, Isabela. Então, o do Totem da Paz é um livro muito interessante que é de um missionário que ele vai para uma tribo indígena lá que comete canibalismo. E aí, o que ele faz? Ele usa a cultura dos caras a favor, né, para pregar o evangelho. Como? Leia o livro depois que você vai entender. Então, alguns exemplos aí que eu quero dar para vocês. Tem algumas páginas que elas pregam o evangelho de uma forma, né, que as pessoas vão entender. Então, tem essa página do Efeito Prisma. Se você não segue os caras, segue eles lá, porque os caras são bons. Fala do som. Ele pegou o filme lá do Som da Liberdade. O que ele fez? Ele usou a cultura pop para falar do evangelho. Pegou o Homem-Aranha. Dá para falar de Jesus através do Homem-Aranha. Aí tem algumas bandas. Tem essa banda aí, que é o Coletivo Candeeiro, que eu gosto bastante, e é até do Marco Teles, né? Que é a música lá do Único, lá, né? Eita, tudo se perdeu. É a música desse cara. O que ele está fazendo, né? Ele está usando a cultura brasileira, a brasilidade, a favor de pregar o evangelho. As músicas dele são maravilhosas. Depois você escuta lá os sons e tudo mais. Tem o Yes Riz, que eu passo direto no devocional, que é muito bom. É muito bom, porque eles pregam o evangelho através da cinematografia, né? Então, isso é muito bom. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês entenderem essa questão de cultura. O sermão mais claro e mais bíblico que eu já ouvi veio de um purê de batatas. Esse foi um sermão que o meu pai trouxe, o pastor Leandro trouxe na igreja, e ele falou sobre a unidade da igreja. E aí ele fez a separação entre a união e a unidade. O que é a união e o que é a unidade? E a unidade é o quê? Pegou um exemplo, né? Como se fossem várias batatas dentro de um saco. Elas estão em união, mas elas não são unidade. O purê de batatas é o quê? É a unidade, né? Quando as batatas estão no saco, dá para você diferenciar quem são as batatas, né? Qual batata é mais gordinha, qual é mais magrinha, qual sei lá o quê. Agora, num purê de batatas, dá para você diferenciar aqui qual batata é o quê? Essa era a batata gordinha, essa era a batata magrinha. Não dá, né? E aí ele trouxe justamente esse exemplo falando, a igreja deve ser um purê de batatas, ela tem que ser uma coisa só, um pensamento só, e que acontece em Atos, que a gente gosta de dizer sobre esse texto, mas é maravilhoso. O que era? Aquela igreja era um purê de batatas. Amém? Então, o exemplo mais claro é isso, gente. Eu ouvi a palavra de Deus de uma forma da minha cultura de purê de batata, que eu amo purê de batata, de uma forma para levar o evangelho para as pessoas. E aí todo mundo saiu daquele sermão falando, nossa, eu quero ser um purê de batata junto com a minha igreja. Então, agora, muito importante. Gente, nada contra essa pessoa aqui, tá?
Por favor, nada contra essa pessoa. Cuidado com as analogias. As analogias são facilitadoras. Mas um sermão só de analogia não é efetivo porque não tem palavra de Deus. As analogias são para exemplificar de uma forma que o povo entenda. Mas se não estiverem pautadas na Bíblia, você só está demonstrando que não sabe nada de Bíblia, como também pode cair no erro de levar pessoas a acreditarem num falso evangelho. É isso que vai acontecer. E aí eu coloquei ela aqui porque ela é mais famosa nessa questão de analogias, né? Do iPhone, que sei lá o quê, das janelas e tudo mais. Isso ela prega a palavra e ela usa essas analogias só para exemplificar. Amém. Só que quando você usa a analogia demais para pregar a palavra de Deus, você não está sendo efetivo, querido. Você está falando besteira, você está falando baboseira. Pode até ser um discurso bonito, mas é um discurso coach, não é um discurso bíblico. É um discurso motivacional. Ah, você tem que... Tá vendo essa porta? Essa porta aqui, se você passar por ela, você vai alcançar objetivos maiores. Mas agora, se você deixar ela fechada, você não vai avançar. Cadê a Bíblia nisso? Não tem Bíblia. Não tem Bíblia. Então, você precisa tomar cuidado. Usa analogia, usa a cultura a seu favor, usa. Mas não pode ser o principal foco da sua mensagem, não. O foco e o objetivo é Jesus, a sua palavra e edificar os nossos irmãos.